que os orbitais 2p. Como são 3, até vocês já viram, né, que ele tem o formato daquele halteres, e como são 3, cada um fica sobre, né, montado nos eixos Z, X e Y. Por isso que a gente está mostrando aqui 2pz, que tem a mesma energia que o 2px, que tem energia igual a 2py. Esses 2px, 2py, 2px e y são orbitais, que seria essas bolinhas aqui que se representariam os orbitais, que se encontram no subnível 2p. Quando for subnível, ninguém representa por 2x, não. O x, y e z é só para falar sobre as direções que esses orbitais estão no espaço, em 3 dimensões, com o núcleo na origem do eixo, né? R3, né? Eixo X, Y e Z, perpendiculares entre si. E quando você chegar no terceiro nível, olha, você vai ter orbitais 3s que se encontram nesse subnível 3s. Pense aqui como se fosse essas bolas aqui representando orbitais. Aí você teria 3s, que tem mesma energia que o 3p, os 3p, e a mesma energia que os 3D. Esses 3D você já viu que são 5, né? Por causa daquela relação que há entre os números quânticos. Então, são 5. E aí eles aqui, não se preocupem com essa notação que ninguém vai usá-las, né? Mas está relacionado com a forma com que os 5 orbitais 3D estão distribuídos no espaço. Certo? Alguma pergunta? É bom tirar logo assim uma dúvida para não juntar e você ir acompanhando a explicação, né? Só pode repetir essa fórmula que eu não entendi? Essa fórmula aqui? Sim. É isso? Não, é isso. É essa fórmula, não é isso? Isso. Pronto. Essa não é a mesma do Bohr, do átomo de Bohr, que dá energia dos níveis de energia? Ah, sim, sim. Não é? Só que lá na de Bohr, como eu já falei hoje, ela surgiu imposta pelo Bohr naqueles postulados, os postulados do átomo de hidrogênio, os 4 postulados que nós vimos. Que ali ele impôs para quê? Para justificar o fato que o elétron do átomo de hidrogênio, ele não é atraído pelo núcleo, portanto, descrevendo uma espiral, sempre emitindo luz. Você viu que no átomo de hidrogênio você aparece, para nós, no espectro, as 4 linhas, né? 4 linhas. E a gente viu que aquelas 4 linhas estão relacionadas com os saltos quânticos do elétron de um nível mais externo para um nível mais interno. Então, ele dá o salto quântico de um nível para o mais interno e libera energia, porque ele perde energia quando sai de um nível mais alto, vai para um nível mais baixo. Né? Era isso aqui lá. Por exemplo, se o elétron, hidrogênio é só um elétron, digamos que ele estivesse no orbital 2s. E aí ele perde energia e vem para o 1s. O que foi feita dessa energia?
Energia no universo é conservada. Portanto, houve uma mudança de forma de energia. E essa forma de energia, ele tinha energia potencial e perde essa energia potencial, transformando em energia luminosa, que é liberada na forma de luz. E aí você observa a formação de uma linha no espectro. Certo? Então, essa fórmula é igual àquela do Bohr. Mas essa não foi encontrada fazendo a imposição de que o elétron só poderia estar em certas órbitas. Então, foi pela resolução daquela equação. Uma equação muito complicada, mas que, nesse modelo atual, elas nos fornecem as energias também como aquela deduzida por Bohr. Está aqui igual. Por isso que foi fabuloso aquele modelo do Bohr. Né? Uma pessoa genial como ele chegou àquilo. Aqui foi o Schrödinger, que era físico, mas com a base matemática, junto com outros matemáticos, eles montaram o nosso átomo atual com base no cálculo. Né? Então, resolvendo a equação diferencial, ele encontrou as energias. E eles tiveram surpresa também, quando olharam igual a de Bohr. Por isso que todos eles respeitavam muito o Bohr. Né? O Bohr, ele, depois que saiu da Inglaterra, né, ele era dinamarquês, e então ele recebeu, né, fundos de empresas, de outras fontes, e criou um instituto de física teórica lá na Dinamarca. Né? E todos esses que trabalharam no modelo atual sempre iam lá, sempre passavam tempos lá trabalhando, tudo, inclusive o Schrödinger. Né? Pois bem, então você, quando tem a equação, você vai substituir o N, que significa exatamente os níveis. Qual é o nível? Você está interessado em saber a energia? Você vai colocar aqui os valores. Agora, se lembre lá, o Z é o número de prótons que tem no núcleo, ou seja, a carga do núcleo. Carga do núcleo é a carga positiva, né? Porque o tipo de partículas são os nêutrons que, pelo próprio nome diz, não tem carga. Então, é essa. Então, para o hidrogênio, o Z é igual a 1. Vamos continuar aqui. Aqui a gente está fazendo, preste atenção, vocês estão olhando e está observando aquele diagrama só com 2 níveis. Só colocamos 2 níveis. O hidrogênio. E aqui a gente está mostrando o número atômico, ó, a carga do núcleo, mais um, porque só tem um próton no hidrogênio. A gente vai estudar os átomos no próximo capítulo. Então, você tem aqui uma carga no núcleo, que é o próton. Correto? Agora, nessa outra coluna, você tem não mais um átomo. Você tem aqui íon. Por que é íon? Porque é um ex-átomo, ele não é mais átomo. O nome dele é íon, pelo fato dele ter perdido um elétron.
Como a carga dele mais 2, tem 2 prótons no núcleo, tem 2 elétrons na eletrosfera, ocupando orbitais, no caso, orbitais, o orbital 1s. Ele estaria aqui, os 2 elétrons do hélio. Quando você tira um, aquela velha história, vocês já fizeram exercícios e viram, se você der energia, ele pode se afastar de um núcleo, chegar a uma distância tal que a gente diz N infinito, que não tem mais atração pelo núcleo, né? Mas ficaram os 2 prótons. Os prótons, a gente, quando estuda química, ninguém pode mexer no núcleo. Para mexer no núcleo, aí você vai para a física nuclear, porque precisa muita energia, né? Então, a química, reações químicas, né? As ligações que se estuda, as energias, comparado com a energia que tem no núcleo, não tem nem comparação. São muito mais fracas, né? Então, no núcleo do hélio, você tem 2 prótons. Portanto, tem 2 elétrons na eletrosfera. Aí você retirou um e vai ficar só com apenas um elétron. E você vai ter o quê? O íon, porque agora é uma carga, o íon, por isso que a gente coloca hélio mais o íon hélio, que tem apenas um elétron e 2 prótons no núcleo. Por isso que fica uma carga do núcleo sem contrabalançar com a negativa na eletrosfera, em torno do núcleo, né? No caso, seria no orbital 1s do hélio. Então, vai ficar só um elétron aqui, mas é um íon. Aqui você vai para o próximo elemento na tabela, após o hélio, é o lítio. Lítio são, o átomo de lítio são 3 prótons e 3 elétrons. E nós vamos tirar apenas um elétron. Então, você vai ficar com um íon, aqui no caso, 2 cargas. Por quê? Porque se você retirou, né, tirou 2 elétrons, você vai ficar com um íon com 2 cargas. Aqui tirou só um elétron, ficou com uma carga. Não tirou nenhum, você fica com o átomo, né? Agora, o que é que a gente quer comparar? A gente quer comparar os níveis de energia com seus orbitais para o hidrogênio, para o íon hélio e para o íon lítio, mais 2. Então, todos eles só têm um elétron. Só tem um elétron, né? Com núcleos cada vez com maior carga. Bom, o que é que a gente observa no caso dos níveis de energia? A gente observa que, comparando com o hidrogênio, e você passa para a direita, para o íon hélio, você observa que houve, né, o orbital 1s, ele, em relação ao do hidrogênio, ele diminuiu a energia. Por quê? Porque você agora tem 2 cargas positivas atuando sobre o elétron que está aqui. No caso do hidrogênio, era o átomo, não tinha íon. Um elétron aqui e um próton aqui. Pronto. Agora, aumentou a carga, né, porque retirou um elétron, ele vai baixar mais a energia, né? Então, um S ficaria aqui. Quando você vai para... Sim, e se você quisesse comparar o 2S e o 2P do hidrogênio com o 2S e o 2P do íon hélio, olha, ele baixou um pouco a energia. Foi menos do que, né, esta daqui, como vocês estão vendo, mas ele baixou um pouquinho a energia. Certo?
E quando você for para o íon lítio mais 2, né, ele também vai baixar. Né? Também vai baixar. Portanto, vai acontecer que você só tem um elétron, os orbitais continuam aqui, como a gente diz, com mesma energia. Né? Mesma energia. Aqui você tinha o 2s com o 2p, mesma energia. Mas quando você agora, né, passa para o íon hélio, o que é que vai acontecer? Esses dois orbitais 2s e 2p se separam. Se separam. Né? E aí você, mantendo um elétron, né? Mantendo aqui era um elétron, você aqui vai continuar com uma carga mais forte, eles vão sendo atraídos para o núcleo. Né? Mas continuam com o quê? Esses orbitais 2s e 2p, 2s e 2p, com a mesma energia. Né? Com a mesma energia. Só que eles estão mais próximos ao núcleo, porque ele só tem um elétron. Cada um desses íons aqui, somente um elétron. Correto? E a carga aumentou, os níveis são puxados mais para próximo ao núcleo. Nós vamos ver, quando nós formos no próximo capítulo fazermos as configurações eletrônicas, aí nós vamos observar que quando nós estivermos no átomo de hélio, que nós encontraremos dois elétrons, então esses orbitais não terão o mesmo nível de energia. Aí nós vamos ver que o 2s vai ficar com um nível de energia menor do que o 2p. A mesma coisa aqui, certo? Também esses três orbitais, 3s, 3p e 3d, não ficarão com a mesma energia. Eles irão ter 3s com energia mais baixa, depois o 3p com energia mais baixa do que o 3d. Por enquanto, é porque só tem um elétron. Aí você vai verificar que a repulsão entre elétrons vai fazer a diferença, porque aí vai mudar as energias desses dois níveis, subnível 2s e subnível 2p. Bom, aqui nós vamos deixar para ver as questões, né, as tarefas. Na quinta-feira, vocês ainda estão entregando. Aqui tem um outro. O spin eletrônico. O que é essa história de spin eletrônico? Né? É o seguinte, olha. Por que surgiu essa história do spin? Foi a partir de um experimento. Qual foi esse experimento? Era você passar um feixe de elétrons, um feixe de átomos de um só elétron, que seria o hidrogênio, por dentro de um campo magnético. Né? Você tem aqui o polo magnético norte e o polo magnético sul. E eles vão passar aqui dentro, o feixe de elétrons. Bom, quando este ímã não estiver ligado, ou seja, você não pode nem falar em polo norte nem sul, porque não tem magnetização, não tem o campo elétrico atuando, tá certo? Então, os elétrons virão, passam por dentro e vão se chocar aqui com uma placa, né, que vai marcar na placa o local onde esses elétrons se chocaram. Então, vai ser aqui. Né?
vai ocorrer o seguinte: quando ele se chocar com esta placa, né? Então, eles vão marcar, vai ser marcada, né? É um, um traço, Ou seja, nenhum dos elétrons que vêm, eles mudam a direção do feixe. O feixe vai ser sempre na horizontal. Então, chegaria numa linha que passaria aqui no centro, correto? Bom, quando eles ligam o ímã, o que é que vai acontecer? Vai aparecer, né, algo dessa natureza, assim, certo? Ou seja, os elétrons estão sofrendo os elétrons do átomo de hidrogênio, né? Que ficam um elétron em cada átomo. Eles irão ficar distribuídos, se chocando nessa chapa fotográfica, né? Preenchendo todo esse espaço aqui. O que é que significa? É que eles estão sendo deslocados do feixe inicial, que não tinha nenhum deslocamento, nem para cima, nem para baixo, era exatamente no meio. Né? E aí foi surpresa para eles. Então, eles encontraram que há uma interação do elétron do hidrogênio com o ímã, quando ele passa por dentro. Aí a explicação foi a seguinte: é que o elétron no átomo de hidrogênio, ele estará comportando-se como um ímã, porque é uma carga, um ímã. Mas este ímã seria dado por quê? É um momento magnético originário da rotação do elétron em torno do seu próprio eixo. Então, aqui foi dado essa direção aqui. Aquela regra da mão direita que eu mostrei para vocês. Você coloca o polegar para cima e os dedos, né, tentando abarcar o elétron. Né? Portanto, o momento, seria o momento magnético aqui. Seria em que sentido? Seria de norte para sul. É a direção do polegar. Correto? Então, você teria o elétron funcionando como um pequeno ímã. Polo norte, polo sul. Então, quando ele passa aqui, ele vai sofrer esta interação e vai mudar, né, o feixe, a direção do feixe. Ele vai subir. Né? Todos os que têm spin, ou seja, esse momento magnético do elétron, estarão nesse sentido, de norte para sul. Mas não tem para baixo também, como a gente vê aqui, ó. Não é só descrevendo a parte de cima dessa curvinha, mas também para cá. Ou seja, nesse caso, ele estaria girando, porque ele gira em torno do seu eixo, o polegar estará para baixo e os dedos no sentido dos ponteiros do relógio. Aqui, contrário aos ponteiros do relógio. E aqui, né, no sentido dos ponteiros. Portanto, vai gerar um momento magnético para baixo. Sul, norte. Essa movimentação, quer dizer, o tipo da rotação, é descrito como spin, porque o elétron está girando em torno do seu próprio eixo. Então, a gente pode pensar o elétron como um pequeno ímã, um microímã, né, nessas duas situações.
Ele ficaria com polo norte, polo sul, se o elétron estivesse girando nesse sentido. Polegar para cima, os dedos, os demais dedos da mão, colocado, né, contrário aos ponteiros do relógio, você olhando aqui de cima. E aqui no outro sentido, a mesma coisa. Coloco os dedos acompanhando o movimento dos ponteiros do relógio e o polegar fica para baixo. E aí será um microímã, agora norte embaixo, sul em cima. Para este caso, eles representam como o quarto número quântico. É o número quântico momento angular orbital. Ou, simplesmente, a gente diz momento magnético. Em um sentido, convenção, positivo contrário, ou seja, com norte em cima, sul embaixo, e negativo, né? Norte embaixo, sul em cima. Correto? Então, você observa que o elétron, além daqueles 3 números quânticos que indicam nível, subnível e o próprio orbital, né? Ele vai ter o quarto número quântico, que não tem nada a ver com a resolução daquela equação. Tem a ver com o fato experimental de que elétrons dentro de um campo magnético, ele interage com esse campo. Portanto, se ele interage, o seu movimento, ele tem carga negativa, e seu movimento terá que ser esse de spin, girar em torno do seu eixo. Tá certo? Então, é o quarto número quântico. Aí tem aqui uma tarefinha, explicar por que o elétron possui spin. É vocês, né, estudarem, né, só visualmente, como eu falei, e vai ter a conclusão, né, por causa desse comportamento experimental, que você tem 2 tipos de movimento do elétron em torno do seu eixo. Tem alguma pergunta? Deixa eu voltar aqui, que é melhor. Tem alguma pergunta aí? Eu acho que é bom perguntar, porque é a primeira vez assim que vocês estão vendo e eu já tinha falado assim rapidamente, mas essas coisas eu gosto sempre de voltar e mostrar. Quem tem dúvida aí? Bom, e já com o entendimento desse movimento do elétron, ou seja, o entendimento do spin eletrônico, como a gente chama, né? Nós, quando estivermos estudando os elétrons nos níveis, nos subníveis, né? E dentro dos seus orbitais, a gente vai verificar que logo no primeiro nível de energia, que tem um orbital S, a gente já verifica que nós iremos ter neste orbital, que é um orbital 1s, tem o mesma notação que o subnível 1s, aqui um orbital 1s, você pode comportar nele, né, 2 elétrons. Então, qualquer orbital sempre já comecem a pensar assim. Quando a gente estuda a questão de orbitais, nós temos esse diagrama aqui, bem característico, certo? Cada caixinha dessas representa um orbital. Então, você tendo um orbital
primeiro nível de energia, e no orbital 1s, você diz, nós só podemos, né, preencher esse orbital com 2 elétrons se esses 2 elétrons tiverem spins contrários. Ou seja, aquele movimento rotacional do elétron em todo o seu próprio eixo, que gera um mini ímã dos dois com spins contrários. Porque aí, com spins contrários, eles não vão se repelir. Contrário, vão ficar, né, com uma certa interação atrativa. Né? Do contrário, eles com spins no mesmo sentido, colocar 2 microímãs assim, eles vão se repelir um do outro. Né? E isso aí, não é um princípio ou uma regra, né? É o princípio de exclusão de Pauli, em homenagem a um alemão, né? Que estudou essa questão também do comportamento do elétron nos átomos. Né? Princípio de exclusão de Pauli. Você não pode colocar os 2 elétrons com spin, o mesmo spins dentro de um orbital, porque aí eles vão se repelir. Para você gravar isso, você vai observar aqui. Se eles tiverem, né, girarem no mesmo sentido, aqui você tem um microímã para esse comportamento. Também vai ter neste. Então, este aqui você inverte, o norte vai para cima, o sul embaixo. Aí vão se repelir. Quando eles estiverem juntos dentro de um orbital. E aí a gente diz que é o princípio de exclusão de Pauli. Esse princípio exclui a possibilidade dos 2 elétrons ficarem com mesmos spins dentro de um mesmo orbital. Agora nós temos já, olha, nós já conhecíamos o número quântico principal, depois os números quânticos secundários e o número quântico terciário, N, L, ML. E agora aparece o quarto número, que é o número quântico spin. Né? Eu escrevi aqui para vocês se lembrarem, números quânticos a partir da resolução da equação de Schrödinger. São esses 3 aqui. Vamos só ver aqui, sendo o primeiro nível. Você olha primeiramente nível, os níveis de energia. Primeiro nível, você só pode ter um valor para L. Esse valor para L vai significar um subnível P. L0 é o subnível P. L1 é o subnível S, né? Subnível S. Então, você tem aqui o número quântico terciário, o ML, que vai estar relacionado com o L. Então, o valor dele, no primeiro nível, 0. Aí, que orbital é esse? Né? A gente sabe, 1, e o L, sendo 0, é S. Orbital 1s. Né? O ML vai ser 0. Aqui a gente está dando o número de elétrons por subnível e nível. Né? Então, aqui você só tem um nível, primeiro nível de energia, que só tem um subnível, que é o S. Que é o S. Só tem um orbital nesse subnível. ML dá os orbitais. Então, um S. Portanto, neste orbital, que vai representar nos diagramas de caixinhas, assim, ele representa o orbital. Então, no máximo,
2 elétrons. Pode ter um, como é o caso do hidrogênio, 1s1, né? Mas o hélio, 1s2, quer dizer, o número máximo, né? Número de elétrons, subnível e nível. Serão 2, né? E assim vai, né? Segundo nível, você tem o S e o P, subníveis S e o P. E no subnível S, quantos orbitais? O ml vai ser 0, então é só um orbital. Já no subnível L1, né, nós vamos ter, que é o subnível P, nós vamos ter quais são os valores de ml? -1, o que vai de menos, né? De -1 até mais 1, passando pelo 0. 3. Então, são 3, né? Nós poderemos ter 3 orbitais. Lembra? É o orbital px, digamos. O pz sempre vai ser, por convenção, o ml 0 e py, com o L sendo o mais 1, ou vice-versa. Aqui pode ser trocar, mas o PZ sempre é esse. Portanto, se tem 3, cada um, que são orbitais 2p, cada um poderá receber, não é, no máximo 2 elétrons. Então, seria 2 com 2 com 2, 6 elétrons no P. Mas veja, se lembre que você está no mesmo nível, que é o 2s e o 2p. E aqui nós tínhamos dito 2. E agora, no 2p, 6. Então, no subnível 2, né, no nível 2, tá aqui, n igual a 1, n igual a 2, nós vamos ter, no máximo, 8 elétrons. 2 no 2s, 3 no 3s. Olha aqui nas caixas, naquele diagrama das caixas, que fica bem. Olha, seria esse nível 2, ó, o N, que tem 2 subníveis, 2s, 2p. O 2s sempre com energia mais baixa do que 2p. Qualquer nível, ó. Aqui é 3s, 3p. Aqui é, né? Aí depois começa a ver algumas coisas que a gente vai ver mais tarde, no próximo capítulo. Então está aqui. Como 2 elétrons aqui e 6 elétrons aqui. Então, no segundo nível, poderá comportar 8 elétrons, como aqui está mostrando, né? 8 elétrons. E assim vai. Os spins, a gente representa, que é o ms, que não tem nada a ver com a resolução da equação, somente esses 3, você poderá ter 2, né? Se você tiver 2 elétrons no orbital, um é com um spin mais, outro com menos. Sempre assim, olha, sempre assim. Aqui, você teria, né, também, para cada orbital, né, 2 elétrons com spins contrários. Aí representa mais meio, o outro menos meio, assim. Né? E aqui é muito importante vocês, né? Inclusive é simples, visualizando vocês, né, irão entender essa diferença do modelo do Bohr, né, que lá se fala em órbita, no modelo de Bohr, órbita, a órbita circular do elétron em torno do núcleo. Lá era hidrogênio, né? Uma carga, que era o próton no núcleo. Então, o elétron ficava girando, né, num movimento circular, uniforme. Né? Órbita bem determinada. Você, inclusive, eu não fui ensinar a vocês, tá? Mas se calcula também o raio da órbita, e se calcula a velocidade do elétron, tudo. Mas não, isso não faz muita diferença. O que é importante é que você conceba o modelo, né? Foi o primeiro modelo assim completo do átomo.
o de Bohr, o Rutherford, os dois, o modelo de Rutherford e Bohr. No modelo atual, é diferente. Então, você não fala em órbita, você fala em orbital. E qual é a diferença? É que na órbita você pode acompanhar, né, o movimento do elétron. Você, né, aqui não se fala no princípio de incerteza de. Não se fala, não existe isso. Até porque nem existia. O princípio da incerteza veio em 1927, por aí. Aqui foi 1913, né? Que o modelo ficou pronto, modelo de Rutherford e Bohr. Agora aqui não. Mas também você não chama de órbita. Você acrescenta um L. Fica orbital. Fica orbital. E eu já ensinei para vocês, é essencial chamar a atenção. No modelo atual, não faz sentido você dizer que o elétron está aqui, está girando assim, ou está girando assado. Não tem isso. Né? Se lembra da ideia que o Max Born, né, teve depois do aparecimento do princípio de exclusão. Você não podia determinar com precisão a velocidade e a posição. Você calculando o raio, você calcula a posição do elétron, né, em torno desse núcleo e a velocidade. Isso aqui é órbita, quando você pode fazer isso aqui, quando pode fazer é modelo de Rutherford e Bohr. Aqui não. No modelo do orbital, que é o modelo atual, você fala, de acordo com Max Born, da probabilidade de encontrar o elétron em torno do núcleo, mas sem ficar pensando que ele gira assado ou gira dessa forma em torno, né? Não tem isso. Você fala da probabilidade. Portanto, à medida que você está se afastando do núcleo, você vai vendo que os pontos representam, né, situações que o elétron poderia ser encontrado se você fosse procurá-lo. Então, pontos bem separados significam que é baixa a probabilidade de você encontrá-lo. Enquanto à medida que você se aproxima do núcleo, você vê os pontos mais, né, próximos uns dos outros, fica até mais escuro. Então, nesta situação, não é porque eles estão girando assim mais. Não, é porque terão maior probabilidade de ser encontrados. Não pense no movimento dele, pense só na possibilidade dele ser encontrado, que é exatamente, né, que a gente chama no orbital. E como é que a gente faz assim para verificar que essa probabilidade no espaço em torno do núcleo, ela pode nos definir uma forma dessa probabilidade. E isso é feito se você pensa, né? Porque neste caso do orbital 1s, é a probabilidade na forma de algo, né, redondo no espaço, com o núcleo sendo o centro, né, desta bola redonda, vamos chamar assim, né, que não tem forma de bola. Se você colocar nessa probabilidade, você está vendo aqui, tem elétron bem aqui, tem elétron aqui, esse daqui já está mais próximo do que esses aqui, e assim vai, não tem sentido. Mas, para ter uma figura para ser raciocinada e lhe levar à compreensão de ligações químicas, você pensa, como os químicos introduziram, né? A maior probabilidade, 90%, pronto, seria 100% a probabilidade dele encontrar, mas vamos tomar só 90%. Neste caso aqui, que é orbital 1s, a distribuição, como eu falei, assim, esférica, você vai ter uma esfera, né,
com 90% de probabilidade dentro, né, dessa esfera de ser encontrado. 10% dele ser encontrado, você vai fora da... Então, é melhor a gente considerar um formato. Então, considerar uma probabilidade até 90% dele estar dentro desse orbital 1S, sabe? Deles, correto? Então, essa é a diferença do modelo antigo de Rutherford e Bohr. Aí você fala em órbita e aqui fala em orbital. Não tem a tal história de trajetória, né? Aí isso aqui é que, vejam bem, descrever as principais diferenças entre os modelos atômicos de Rutherford e Bohr e o atual. Correto? Pronto, aqui a gente... Como a gente ainda tem um espaçozinho de tempo, vamos retornar aqui. Nós já fizemos aplicações dos números quânticos, tudo, né? Olha, cadê o... Bom, vamos... O 1 está um pouco mais atrás. Eu vou pedir que vocês leiam e tente dar uma solução, apresentar uma solução. São as tarefas do capítulo 1, segunda parte, né? Então, vamos lá, vamos tentar... Alguns alunos já entregaram também esta parte, né? Entregaram as duas, né? Então, foram poucos alunos, mas apenas 9 alunos entregaram os dois. E 6 alunos só entregaram a primeira parte. Então, veja aí, vamos tentar resolver. E quem for acertando, eu vou anotar e vou considerar. Então, leiam aí. Ei, professor, Diga. isso vale nota? Eu quero que faça aí, né? Estou pedindo... Não, eu já fiz, já entreguei já. Só para saber se vale nota. Então, coloque no chat, por favor. Você coloca no chat e a gente discute, certo? O aluno entre vocês que ler e entender pode resolver e coloque aqui no chat. É que eu fiz no caderno, professor. Fiz isso. Sim, novamente, porque 2 falaram ao mesmo tempo, por coincidência. Diga. Eu fiz no caderno. Sim, mas você não pode fazer aqui, não? Beatriz, sim, Beatriz. Pode falar, sim. Professor, o senhor vai passar por todas as tarefas hoje na aula? Eu estou esperando que chegue mais tarefas, ver se quinta-feira chega. É porque eu tenho uma dúvida numa específica. Pronto, fique no final da aula, tá certo? É da primeira parte?
Não, é nessa segunda parte mesmo. Pronto, tá certo. Mas o que eu quero falar com o senhor não é sobre dúvida, não, é outra coisa. Tá certo. Eu vou tentar conduzir vocês nesta questão, né? Pronto, já tem aqui o Yuri. Vamos ver ainda do Yuri, não, porque outro. Seguinte, veja o que é que ele diz. O comprimento de onda de de Broglie associada a uma partícula de matéria, tal como o elétron, é inversamente proporcional, diretamente proporcional. Como é que você vai resolver uma questão dessa? Veja que você só leu essa parte do enunciado, né? Como é que você vai saber que inversamente proporcional, os 4 itens, né? Diretamente, etc, etc. Como é que você pode saber essa história? Quem é que me diz? É a primeira coisa que você deve saber antes de começar a pensar, né? Eliano, é você? Tá o seu microfone, é? Professor, Sim, diga, Eliano. vamos lá. Ela vai ser inversamente proporcional. Com licença, Eliano. É o seu microfone. É assim, para todos saberem, você já sabe, já quer até falar como, mas qual é a melhor forma da gente atacar esse problema? É você escrever a fórmula que relaciona estas quantidades. Concorda, Eliane? Pronto. Concordo. Existe. Pronto. É exatamente isso. Você tem que colocar, porque tem uma fórmula. Então, por favor, coloque no chat, Eliane, qual é a fórmula? O lambda é forma meio do momento chato. linear. O, pronto, está aqui. É bom, Eliana, a gente ter a fórmula. Pronto. Né? Você escreve a fórmula para todos. Qualquer uma questão, pode ser lá de física e tudo, desse jeitão assim, e tem uma fórmula, escreva a fórmula. Pronto. Você numa prova tem as consultas, tudo, você vai e escreve lá, né? Os alunos que já estudam antes da prova faz uma tabelinha, faz muitas fórmulas, se tiver no capítulo, né? Aí você vai colocando as fórmulas e quando precisar você já vai lá e vê. Então está aqui. Então, Eliana, é inversamente proporcional ao seu momento angular, né? O comprimento de onda associado com a partícula material, tal como o elétron, é. Então vamos ver aqui, né? Ele é inversamente aqui a velocidade, aqui a massa dele, aqui a constante de Planck, né?
E isso vai ser dado pelo comprimento de onda. Esse MV é nada mais do que o momento linear, né? O P. Pronto. Tá certo. Então, você pode até colocar, em vez de MV, P. Mas está certo porque poderia pedir com a massa ou velocidade, mas não foi o caso aqui. Então, é como Eliano falou, inversamente proporcional ao seu momento, mas momento linear, viu, Eliano? MV não é momento angular, é o P, momento linear, massa vezes a velocidade. Concorda comigo? Sim, professor, concordo. Né? Porque o momento angular é o quê? Não é um produto, é um produto escalar, porque é entre dois vetores, né? O vetor posição e o vetor velocidade, que o produto lá vai dar perpendicular ao plano deles dois. Mas você entendeu bem. Então é isso. Aí você vai olhar aqui, inversamente proporcional ao seu momento linear. Aí já mata, O momento linear está aqui embaixo. Né? Não, professor, desculpa. Agora que eu vi, eu escrevi errado, realmente. Tá certo. É linear, eu Pronto, escrevi. tá certo. Lá, falhando aqui na hora de digitar. Certo. Então é aqui, depois vem, não tem nada com energia, inclusive, né? A fórmula aí, diretamente proporcional ao momento. Não é diretamente, é inversamente, né? Ele está aqui embaixo. E o que mais? Diretamente para a sua energia, diretamente proporcional ao seu... Também não, é realmente o A, inversamente como o Eliano falou. Né? Todos entenderam isso. Agora, o que é importante é você ver que pode surgir outras grandezas. Aí você pensa, tem uma fórmula para eu representar essas grandezas? Se tiver, escreva, que aí você faz a análise, né? Como nós fizemos, vocês fizeram, o Eliano fez, olhando. Vamos para esse outro. Aí eu peço, por favor, que coloque, acho que é a C, Beatriz. Vamos ver. Acho que é a C. Quem foi que colocou após os experimentos? A C qual é? Os experimentos. Exatamente. Aos experimentos de difração. Eles só acreditaram que aquela proposta, não é, do de Broglie estava realmente fazia sentido, né? Fazia sentido quando surgiu um experimento. Porque é mais ou menos assim, quando você tem, né, nas ciências, você tem um problema, aí você imagina que esse problema é devido e dá explicação. Bom, se você for assim um cientista teórico,
né? Aí você faz umas equações, tudo que mostram, que bate bem direitinho com a sua proposta, entende? Bom, mas a comunidade, né, mundial fica muito feliz, porque tem ali algo que está batendo. Mas você acha que eles vão acreditar nisso, naquela proposta? Não vão. Né? Eles, inicialmente, veem que se tem algum furo, aí não tem, está tudo batendo direitinho. Né? Tudo precisa um experimento para ser explicado com aquela teoria que o tal físico, né, construiu. Quer dizer, ele construiu um modelo matemático para explicar. Todos concordando com aquilo, mas ninguém bate, né, na mesa que está resolvido. Não, tem que ter um experimento. Aí, se surge o experimento, às vezes o experimento surge depois de vários anos que tem a explicação. E outras vezes não. Às vezes você tem um experimento, né, e falta a teoria para. É o inverso, falta a teoria para justificar. Aqui no caso, é exatamente, né, como Beatriz escreveu. É a questão do experimento, né, que foi feito. É interessante, foi feito por dois físicos, um dele, né, filho do Joseph Thomson, o Peter Thomson, lá na Inglaterra. Agora, como é interessante, o Thomson recebeu, Joseph Thomson recebeu um prêmio Nobel de Física por encontrar, né, aquelas características, ele determinou a razão carga-massa do elétron. Ele ganhou o prêmio Nobel. Então, para ele, o elétron, uma partícula, com carga menos, né, tal. E depois de muitos anos, o Peter Thomson, o filho dele, fez um experimento que comprovou que o elétron segue o princípio de de Broglie. A hipótese de de Broglie comportava-se como onda. É onda de matéria, não é onda eletromagnética, não. É onda de matéria. Tá certo? É muito interessante isso. O pai com prêmio Nobel por ser partícula, o filho, outro prêmio Nobel, pelo elétron apresentar características de onda. O experimento é aquele de fração de elétrons em microcristais, né? É isso que é interessante observar. Muito bem. Agora, olha, essas duas questõezinhas, se você entende, você pode entender aí no seu curso outros assuntos relacionados. Né? E também acompanhar isso que eu disse, né? A questão de você ter um experimento que vai explicar uma teoria é essencial aquilo, e vice-versa. Né? É uma teoria para explicar o experimento. Aqui. Quem resolve? Eu vou anotar aqui, Eliano. E a Beatriz.
Aquele errozinho que o Eliano deu, aquele besteira. Você confundiu o momento linear com o momento angular. Não? Importante que eles são inversamente proporcionais, né? Olha, o que é interessante nessa pergunta, para você ir entendendo a teoria que nós vimos. Por exemplo, n igual a 5. O que é n? Ó, nível igual a 5. Os níveis são representados por n. Um dos números quânticos que surgem pela resolução de uma equação matemática, que é a equação de Schrödinger, né? Se você pensar, depois eu olho os que já estão saindo aí. Se você pensar o seguinte, não sei se vocês no colégio estudaram trigonometria, porque não sei. Bom, mas tem uma equação seno de nx igual a zero, por exemplo. Quando a gente resolve, a gente vai observar que as soluções valem para um certo valor de um número inteiro. É uma equação simples, né? De trigonometria, que se estuda no colégio, tudo. Agora, imagina a equação de Schrödinger, que é uma equação matemática, uma equação diferencial, né, muito complicada, não é de se admirar. Já que uma equação trigonométrica só tem solução para certos valores inteiros, né, também esta equação tem o direito. Né? Ela só tem soluções para os números quânticos N, L e ML, né, que tem uma relação entre si. N5, aí quais são os valores possíveis para L? Aí o L2, quais são os valores possíveis para ML? É isso. Não é nada de se estranhar. E mais ainda, esses números quânticos, N, o L para subnível e ML para orbitais, não é? Eles vão formar, né, a distribuição do elétron em torno do núcleo, da probabilidade de você encontrar o elétron em torno do núcleo, que são as soluções. Aí você tem os orbitais, né? Tem aqueles formatos. Né? É isso. Então vamos lá olhar, né? Então vejam aí, ó, Beatriz deu, Matheus, Beatriz retornou para melhorar a explicação. Então vamos voltar aqui para. Depois do, Diga. depois do orbital F, vem qual? Certo. Eu mostrando no diagrama, depois a gente volta lá. Mas deixa eu. Pronto. Está aqui, ó. Veja aí. Isso aqui é um diagrama. A gente pode ir para esse aqui. Pronto. O diagrama para o átomo de hidrogênio só tem um elétron. Dá para você responder olhando para esse diagrama, né? Olhando para esse diagrama, dá para você responder a sua pergunta.
Sim, ele vai ter 2 a mais do que o anterior, né? Sempre. Não. Repita aí, por Dois favor. elétrons, ele vai ter 2 elétrons a mais do que o anterior, né? Veja bem. Deixa eu ir para essa daqui. Olha, está aqui. Você tem um orbital, um S. N1, L é igual a zero. Tanto é que é S. Certo? Quando você agora vai para N igual a 2, para o segundo nível, aí você tem também L0, agora tem a mais do que este. É o L igual a 1, que é o subnível P. Tá certo? É isso mais ou menos que você está querendo? Era essa a sua dúvida? Era sim, professor. Muito obrigado. Então vamos retornar aqui, né? Pronto. Aí, Beatriz. Qual é essa anotação aqui, Beatriz, que você colocou? Quando eu respondi, professor, eu respondi que nenhuma questão, um exemplo que tinha em cima. Aí o que foi que eu respondi aqui no chat? Não, o Nível que é esse 5. aqui? Esse é a. O que é isso? L é igual a 0. L pode ser 0, 1, 2 ou 3, que são os subníveis. Certo. N5 tem 4 subníveis, né? Que é S, P, D e F. E aí cada um tem o seu número, né? Que é Sim. 2, 3 e 4. E aí cada um dentro tem o seu ML, que é aquela representação que o senhor utiliza, que é o número quântico. Aí elas vão crescendo a partir subindo do S até o F, né? No S só tem a caixinha do zero, no P só tem -1, 0 e mais 1. Sim. D do Sim. -2 ao mais 2. E do F do -3 ao 3. Certo. Então, veja bem, vamos. Eu respondi do outro. Certo, Tem o próximo slide aí de tá cima. certo. Então, vamos ver aqui o que é que a gente estava, né? Aqui. No nível 5, quais são os subníveis? Pronto. Qual é a regrinha que a gente sempre está usando? Iniciamos com isso. É essa daqui. A relação que há entre si os números quânticos. Olha, ele pediu para. Ele pediu para o N igual a 5, que não mostrou aqui, mas N igual a 5. Então, os valores do L serão quais? Aí você escreve, vai de 0 até N-1. Esse N aqui é o 5 que ele disse, que ele está colocando, N igual a 5. Então, 5 menos 1, 4. 5 menos 1, 4. Então, quais são os valores do L? 0, 1, 2, 3 e o 4. Então, como aqui o seu ficou faltando, não?
Ficou, professor, ficou. Não é isso? Entenderam isso? Porque você tem que observar a relação que existe entre os números quânticos, né? Então, é você ir para esses dois aqui, os dois slides essenciais, descrição dos números quânticos ao conjunto. Cada um orbital, cada uma solução da equação, que você já sabe que são os orbitais, são funções, né? Vamos chamar orbitais essas funções, é o que interessa para nós. Então, cada orbital está relacionado com 3 números quânticos. Então, se o n é 5, aí os valores de L serão 0 até 5 menos 1. Portanto, 0, 1, 2, 3 e 4. É isso. Tá certo? Então, foi isso que foi dito. Né? Tá certo? Aí você tem aqui, olha. N igual a 5. Agora vamos olhar primeiro os L's, que são subníveis. Então, ele terá subnível com L0, que é S. L1, que é P. L2, que é D. E o L4, que é o último, que é o F. Então, são esses subníveis, tá certo? No nível N5, quais são os subníveis? Que o senhor falou do L agora? Certo, olha aqui. É isso aqui, meu amor. Olha, você vê aqui assim, olha. N igual a 1, 2, 3, etc. No caso dele, ele colocou N igual a 5. Esqueça esses 3 aqui, esqueça infinito. O N 5, ele fixou em 5. Pronto. Aí ele está perguntando a gente, não é? Ele está perguntando que quando N for 5, quais são os subníveis? Depois, e os possíveis orbitais, tá certo? Vamos aqui. Com N5, quais são os subníveis? Então, vamos ver. L igual a N menos 1. Aí vai de 0. Pronto. Isso mesmo. Aí eu não entendi os valores possíveis para ML. Pronto. Já está. Já você vai ver. Não é? Porque quais são os valores do L? Diga novamente para todos os colegas. Como é que você vai encontrar os possíveis valores de L? De 0 a N menos 1. Aí vai. Exato. Ele começa de 0, né? E vai lá para o final. N, que é o 5 menos 1. Dá quanto? 4. Então serão os valores 0, 1, 2, 3 e o 4. Porque foi 5 menos 1. Tá vendo? Por isso que eu coloquei aqui, ó, L depende do N. Tá aqui. Qualquer valor que você quer encontrar para L, você tem que saber qual é o valor de N que você está considerando. Certo? Porque para os valores de N, aí a gente procura saber quais são os subníveis. Depois, quais são os orbitais para um valor de N. Em geral, a gente não fica dizendo assim, para N1, aí você tem que fazer para cada um. Para N1 são quantos subníveis, quantos orbitais. Para N2, aqui ele já perguntou, né? Para N igual a 5. Pronto. Olha, né? Aí você vem para os valores de L, que está, né? Que se encontram relacionados com os 5 que a questão pediu. Então, quais são? Está aqui. 0,
1. Aí vai lá para o final. Né? 5 menos 1, 4. Portanto, os valores de L possíveis, quais serão? Digo aí. Aqui você está lendo um 4. Quais serão? De L, 0, 1, 2, 3 e 4. Pronto. Certo? Certo. O Mateus faltou aqui, ó. 0, 1, 2, 3. Não é 3, Marcelo, ou Mateus. Não é 3. Aqui tem que ser 4. Correto? Beatriz, aí não pode. Agora você já viu, não pode ser isso. Porque aqui, olha. Os valores de L depende do valor de 5. O 5 foi dado 5, né? Sim. O 5 está aqui, N5. Valores de L depende do 5, que foi o dado do problema. E aí é só você colocar aqui. Coloque o primeiro, L0, e já coloque o último. Né? 5 menos 1, 4. Aí está correto. Entenderam aí como é? Então você tem, né? 0, 1, 2, 3 e 4. Aí os valores possíveis de ml seriam... Agora, olha, veja. Agora você vai fazer, né, para cada L os valores de ml. Olha, ml depende do L, né? Porque você encontrou, né, 5 valores para o L. O problema foi esse. Então tem que fazer para cada um. Por exemplo, para o L0, quais são os valores do ml? Eu gosto de mostrar para os alunos assim, olha, menos 0, 0 mais 0. Não tem sentido isso. Então, se L for 0, o ml é 0. Guarda o valor dele, já anota. Pronto. Tá certo? Agora. E se o L for 1, né? Menos 11. O ml vai depender do L. Qual for o valor? 1. Então, menos 1, 0 mais 1. Pronto. Anota lá. Você já viu que foi um orbital quando L é 0 e agora 3 orbitais quando L é 1. Você já tem 5 orbitais. Né? Você já tem 4 orbitais. Guarda ali, já tem 4. Agora vai para o próximo. L igual a 2. Então, começa do menos 2, né? Menos 2, menos 2, menos 1, 0, mais 1 e o mais 2. Já foram 5. Anota lá, né? Já são 5 agora. Né? Agora, anotou? Vamos para o próximo. E quando for 3? Quando for 3, menos 3, menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2 e mais 3. Né? E, finalmente, vai ser quando você tiver o 4, né? Porque o N máximo era 4, né? 5 menos 1 era 4 para L. Então, ia menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2, mais 3 e mais 4. Então, foram muitos orbitais. Alguém tente fazer aí para a gente. Você tentando fazer, você vai ver. Olhe, Mateus, a notação, viu, Beatriz? Quando você falar assim, aí você vai usar L,
Aqui, D minúsculo, né? Aqui Certo, no. certo. Esse D é o quê? O que é que você queria dizer com D? Não... Era o subnível D. Ah, sim, tá certo. Aqui L minúsculo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Exatamente. Aí são orbitais F. É letra minúscula também, viu, Beatriz? É minúscula, 7. Sim, sim. É. Porque quem foi que colocou G? Esse é Mateus, que é isso? O G. Não, o G vai ser quando você já tiver depois do F. Depois do F é que vem orbitais G. Viu? Se L vai até N-1, né? 4 está certo. O máximo, foi isso que nós fizemos, vai no máximo, né? Porque era 5 menos 1, ficava 4. Aí começa, como você colocou aqui, 0, 0, 1, 1, 2, 3, né? 0, 1, 2, o 3 e 4. 1, 2, 3, 4, 5. São, né? Você está com 5 subníveis. Você vai considerar no seu problema 5 subníveis. Subnível S, P, D, F, e aí vem o G aqui. O G. Não foi, Mateus, não foi isso que nós mostramos no início? 5 menos 1, 4. Aí vai do 0 até 4. Não 4. Teremos 5 subníveis, não 4. Não, está aqui. Subnível S. Presta atenção, Mateus. Subnível S. Subnível P. Subnível D. F e G. Pronto. Olha aqui. 5 subníveis. Concorda? Eu concordo, professor. Não é que antes aí disseram que existia 4 subníveis. Aí não. Olha, eu corrigi dizendo que existia 5, entendeu? Pois Mas isso tá aí eu já certo, tá entendi certo. direitinho. Mas Entendeu? vocês entenderam, né? Olha. L depende de N. Qualquer N que você quiser, né? Você vai observar quantos L's serão possíveis. Como o problema ofereceu N igual a 5, então 0, está aqui, olha, 0, 1, 2, 3 e 4, que são 5, ó, 1, 2, 3, 4, 5 subníveis. Porque você vai contar do 0 até o 5 menos 1, que é 4. Pronto. Agora, os MLs, vamos ver, eu acho que agora vocês aprenderam, não é possível. Os valores de ML, como é que serão? Agora você tem, olha aqui, os valores de ML. Eles dependerão de L. E como você tem 5 valores de L,
0, 1, 2, 3, 4 e 5, 5 valores, né? Que é do 0 ao 4. Evidentemente, tem 5 valores, mas é do 0 ao 4. Aí você vai fazer para cada L, você vai encontrar valores de ml, que são exatamente os orbitais, aquelas caixinhas que estão nos diagramas. Então, tem que fazer para cada um. Vamos lá. Aqui está certo. Professor, L igual a 6. Pronto, L igual a 6. Você vai colocar L, começa com 0. Aí vai lá para o final, nem passo pelos outros agora, 0. Agora, qual é o último valor para ele? 6 menos 1, 5. Então, vai ser de 0 até 5. 0 até 5. Correto? O 6 não vai entrar aqui, não, João Mota. Não é 6, vai até 5. Então, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Para aqui. Não é isso, João? João Mota? Isso mesmo, obrigado, professor. Pronto. É só você olhar aqui e coloca logo, né? O L é 0 e o valor final é N menos 1. O N é o número do nível que foi dado. O problema deu 5. Aí colocou aqui. Agora, o João perguntou no nível 6. Então, o N, 6. Aí você coloca, vai do 0 até 6 menos 1. Pronto. Agora, por exemplo, nesse caso aqui, né? Digamos que o L seja 4. O L seja 4. Quais são os valores do ML? Então, eu vou perguntar de outra forma, sabe? Para o L igual a 4, para o L igual a 4, você tem quantos subníveis? L igual a 4, quantos Sim. subníveis? Seria de menos 4 a 4, né, professor? 9. Exatamente. Aí, no caso, né, com o subnível 4, no subnível 4, você vai ter 9 orbitais. Porque vai menos 4, né? Aí vai, como foi dito agora, vai do menos 4 até o mais 4. Portanto, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Mais, né? Mais 1, mais 2, mais 3 e mais 4. Exatamente. São 9 orbitais. Eu acho que aprenderam, viu? Não... Então, vamos continuar aqui. Já está terminando. Não, faltam 15. Mais uns 5 minutinhos. Está para frente, né? Pronto, foi aqui. Então, para fechar essa questão aqui, né, seriam quantos orbitais? Porque você tem que fazer para cada o valor de L e vai anotando o número de anotando o número dos orbitais. Hein? Teria que ir somando, né? 9 mais 7 mais 5. Exatamente. Aí, se a gente for aqui para umas caixinhas, fica melhor da gente
até verificar. Aqui, olha. Aqui. Pronto. Dá Aí você 25. vai contando. 25, né? Pronto. Aí você vai contando, né? Todas as caixinhas que você for encontrando, que são os valores dos ml, né? Eram 25. Eu não fiz, não, mas eu confio. Sim, e esse? No caso, aí teria que ver, tipo, se o nível 2 ele realmente tem um L igual a 1 e se existe o orbital 0, não é isso? Tipo, o nível 5 não pode ter um L igual a 5, ele só pode ter um L até 4, né? Não, veja bem. Aqui é outro problema, viu? Aqui é mais fácil até do que aquele outro que nós vimos. Esse é o de desenhar, né, É professor? mais simples. Ele considerar os conjuntos de números quânticos abaixo. Você tem 4 conjuntos. 4 conjuntos. Eu coloquei até na notação de conjunto, um conjunto matemático, né? Pronto. Isso, na notação. Explicar de acordo com as descrições dos números quânticos lá do slides 20 e 21, se todos eles são possíveis, presta atenção aí, se todos eles são possíveis para representar orbitais atômicos. Vamos ver, olha, vocês têm já as condições que resolveram até aquele problema anterior, é até mais complicado, mais difícil de você ir fazendo para ter os 25. Cada um daqueles 25 são representados por um conjunto desse, de números quânticos. Os 25, cada um deles, você tem um conjunto desses aqui. Entende? Então, o que ele está pedindo é para, quando nós tivermos um orbital, porque cada conjunto desse dá um orbital. Nós não falamos, olha aqui, é porque vocês têm que ler, viu? Porque, olha, quando você resolve a equação, né, que é a equação que vai dar o quê? Orbitais atômicos. Já que é uma equação matemática, ela vai dar uma forma matemática. Para a gente, não interessa saber qual é a fórmula dela, né? Porque tem tudo. A gente dá isso em curso de química mais avançado. Tem. Agora, para a gente, o formato, orbital 1s, orbital 2s, orbital 2pz, todos esses três, cada um deles tem associado um conjunto, porque foi a resolução da equação. Né? Entende? Então, por exemplo, esse daqui, o 1s, n igual a 1. O L é 0. E o ml? Aí você observa, os valores de ml não dependem do L? É. E os valores do L foi qual? 0. Então, os valores do ml é o que eu estava mostrando para vocês. Vai de menos 0, 0 até mais 0. Que não tem sentido isso. O ml é 0. Se o L for 0, o ml é 0. Corresponde a um orbital. Corresponde a um orbital. Viu? Então, é isso. Quando nós, nesse exercício, eu apresentei, né, 4 conjuntos de números quânticos. Cada um vai representar ou representaria um orbital, porque aqui ele está dizendo, ó, se todos eles são possíveis para representar, né, isso aí ele está, você explicar se todos os 4 são possíveis para representar um orbital, tá vendo? Quer dizer,
digamos, se esses 4 conjuntos representam um orbital, você vai julgar. Então, nós temos aqui 4 orbitais. A questão pede 4 orbitais, para você trabalhar com 4 orbitais. E o que é que você tem que analisar para saber se ele é possível? Que seria? Eu faria assim, Sim, pegaria o nível, é o pegaria o nível da alternativa, descobriria o L, quantos L's pode ter. Se tiver dentro, aí eu avanço, que pode representar. E aí eu vejo os subníveis dentro desse L. sim, Quais mas são os valores possíveis? Aí, se sei, esse ML estiver dentro desses valores possíveis, é que representa. certo. Tá certo. Agora, o que você quis dizer é assim, porque você já falou assim, eu vou observar os valores de L, mas com base nos valores de N. Você não falou isso, que isso é importante. Não se lembra que aqui ele deu valor de 5 primeiro? Deu valor de 5. Aí você foi olhar quais são os valores de L. Quais são os subníveis? São os valores de L. Então, quando chegou aqui, você já disse, vou olhar os valores de L, né? mas com base nesse valor aqui de N. Não é? Com base nesse valor de N. Então, seria como? Aí. Quer dizer, esse valor aí seria correto? Letra A, eu faria assim, Certo. menos 1. Então, meu L só pode ter o 0. Calma. Meu nível é 1, então meu L é de 0 até N menos 1. E aí o menos Sim, 1, sim, 0. certo. Então, meu L só pode ser 0. Então, eu já tiraria o L. Igual a 1 já não existe, certo, professor? Eu estou errando. Veja aqui. Exatamente. Você tem o valor de N1. E os valores desse, de L, eles terão que ir, não é? De onde até onde? Os valores para L, né? Seriam 0, seriam os valores possíveis deles, 0, né? E vai até N menos 1, não é verdade? N menos 1. N menos 1 é 0, não é? Concorda? Isso. Pronto. Então, se ele é 1, não dá para ir. Então, você já pode Cortar. excluir esse daqui. Muito bem. Muito bem. Vamos aqui. Sim, sim. Eliano. Eliano, está correto aqui? B e D. Ah, sim, porque você já olhou todos, já fez a sua análise. B e D não são possíveis. B e D não são possíveis. Quer dizer que o A pode, Eliano? Você acha que pode? Não, também não, professor. Eu coloquei mais abaixo aí também. Ah, tá certo. Ok. Quem concorda com ou discorda do Eliano? O N sendo 3, quais são os valores possíveis para L?
0, 1 e 2. 0, 1 e 2. Não é? 0, presta atenção. 0, 1 e 2. Aí a gente tem que ver os MLs, né? Para esses três, para 0, né? Ele não é 0, né? Ele iria ser de 0 a 0, era ML 0. Não pode. Não tem 0. Você vai testar o ML menos 2. Muito bem. Pois então, qual é o segundo valor? 1. L1. Aí você teria menos 1, 0 e mais 1. Não é? Só poderia ser esse. O ML é menos 2, L anos está certo. Não é? Porque todos vão ser com base no L igual a 1. L igual a 1. Aí a gente já vê, né? De ML até ML 0, né? Porque tá certo, não pode não. O C, que é no segundo nível, né? Segundo nível. N igual a 2. Não, né? N é igual a 2. Então, os subníveis podem ir de 0 a 1, que é de 0 a n menos 1. Então, o L pode existir, esse L igual a 1. Pode. E aí, L igual a 1 pode. existe menos 1, 0 e 1. Então, o ML também pode ser 0. Então, Pode. Tá vendo? Viu como você agora encaixou mesmo, né? Fazendo a relação entre os números quânticos para dizer quantos orbitais você poderá ter. Aqui, no caso, o que ele quer é apenas um orbital, porque ele está pedindo que você veja se esse único orbital ML se encaixa, não é, no nível 3, no L1, no subnível 1, que é o P, subnível P. Não é isso? E o último? o último é para N igual a 2, a gente só pode ter L igual a 0 e 1, que é aqui a questão de cima. E aí, o L igual a 0 é possível. Como ele é possível, porém só pode existir dentro deles os orbitais 0. Então, o ML igual a mais 1 já não é possível. Já não é possível. Pronto, é isso mesmo. Não tem. É muito simples. Né? E para quem ainda, eu acredito que não, mas quem ainda não entendeu, é você fazer seguindo esses valores possíveis de N, de L e de ML. Vai. Pois tá, então até quinta-feira, viu? Aí quinta-feira a gente termina, vamos para a primeira parte. E esse daqui tem poucos, e terminaremos os demais aqui, tá certo?